Em toda cidade sempre tem aquele lugar sinistro que todo mundo conta histórias macabras sobre ele e que acaba sendo considerado mal assombrado. E se você tem pavor de assombrações, fantasmas, poltergeists e filmes de terror, eu vou te dar uma dica. Deixe a luz acesa antes de dormir, beleza? Oi meus amores, eu me chamo Joana, sejam bem-vindos ao canal. Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal para que o YouTube entenda que você está gostando dos vídeos. E para batermos a meta de 30 mil inscritos bem rápido, ok? Agora vamos passar um pouquinho de medo. 5. Ilha das Bonecas. No México, há uma ilha nada convidativa, na qual vivia um homem chamado Dom Julian Santana. Quando estava pela floresta, se deparou com o corpo de uma criança que estava à beira do rio junto à sua boneca. E o que parecia ser uma situação comovente passou a se tornar obsessão, ou um pedido da falecida garota. Só se sabe que depois que o homem se deparou com o corpo da menina, começou a ter atitudes estranhas. Ele simplesmente decorou a ilha com várias bonecas, todas penduradas em árvores, às vezes com laço, às vezes com espinhos atravessando suas cabeças. Dom Julian Santana viveu ali, decorando a ilha com milhões dessas bonecas em decomposição, até vir a óbito em 2001. 4. Hospital Estadual de Taunton, Massachusetts. Existe algo aterrorizante em hospitais psiquiátricos, e há muitos relatos e rumores sobre assombrações em lugares como este. Antes de ser fechado em 1975, o hospital psiquiátrico abrigou uma das mais terríveis assassinas da história. Jenny Toppen era uma enfermeira que tinha uma ficha extensa de crimes. Ela permaneceu em Taunton até a sua morte em 1938. Mais assustadores que os pacientes foram os rumores que começaram a circular em relação à equipe do hospital. Na década de 1920, os pacientes relataram ter visto um grupo de médicos e enfermeiros que levavam seus colegas para o porão. E os pacientes que foram levados nunca mais foram vistos. Acredita-se que esse grupo realizava rituais e experiência com pacientes. Isso nunca foi provado de forma conclusiva, mas aqueles que tinham coragem de ir até o porão voltavam com fortes sintomas paranoicos. E alguns até dizem que viram sombras se movendo pelas paredes. 3. Greyfriars Kirkyard. A área foi murada com mausoléus e ficou conhecida como a prisão de Covenanter. Os Covenanters eram considerados um grupo de militantes que se recusavam a aceitar que a família real pudesse ditar a religião e como era praticada, e lutaram contra a reforma da igreja. George Mackenzie foi o ministro acusado de processá-los. Mackenzie decidiu deixar o inverno da Escócia acabar para os colocar na prisão de Covenanter. A maioria deles vieram a óbito por conta de maus tratos. Os poucos sobreviventes foram vendidos como escravos, e o navio que os transportaria para fora da Escócia afundou. O tratamento dos prisioneiros rendeu a Mackenzie o nome de Bloody George Mackenzie. Em 1691, Mackenzie faleceu e foi colocado em um mausoléu a poucos metros da prisão Covenanter. E é aí que a história começa. Muitas ocorrências sobrenaturais extremas começaram a ocorrer. Os visitantes começaram a aparecer com arranhões e hematomas, até mesmo dedos quebrados, embora tenha sido documentado que até a data cerca de 200 pessoas já faleceram no cemitério, desde que o mausoléu foi arrombado por mendigos que procuravam abrigo no local. 2. Franklin Castle, Ohio. O castelo de Franklin tem uma história sombria, estando assim no ranking dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos da América. O castelo apresenta muitas passagens ocultas e quartos, incluindo uma porta que leva a um túnel que não vai para lugar nenhum, e há uma sala que foram encontradas dezenas de esqueletos humanos de bebê. Este lugar assombroso fica em Cleveland. 1. Burley Rectory. Um dos casos mais famosos envolvendo casas mal assombradas é, sem dúvida, o caso mais famoso da carreira de Harry Price, envolvendo a reitoria Burley, uma casa antiga localizada em Essex. Ele explorou o local em várias ocasiões, afirmando ter visto e ouvido inúmeros fenômenos, como soar de sinos, som de batidas nas paredes e objetos flutuando no ar. O resultado
foram 2 livros que se tornaram verdadeiros manuais da referência para futuras investigações paranormais. Os livros são intitulados de The Most Haunted House in England e The End of the Bury Rectory, publicados nos anos de 1992 e 1946. Muitos críticos afirmaram que não passou de uma fraude, um golpe publicitário, constituído por um investigador fingido em busca de fama e reconhecimento público. Um jornalista até acusou Price de mentir sobre o fenômeno e de produzir atividades fantasmagóricas usando truques de cena. Obcecado pela investigação, ele passou a publicar anúncios em jornais, buscando pesquisadores paranormais que quisessem participar da sua pesquisa, oferecendo a eles a oportunidade de acampar na casa, a fim de determinar a presença de entidades no local. Mais de 40 voluntários responderam ao chamado de Price. Durante as investigações, os pesquisadores receberam liberdade para buscar os fatos. Todos concordaram que havia algo bem estranho em Burley. Alguns foram categóricos em afirmar que a reitoria era um centro de um grande distúrbio paranormal. O número de fenômenos, variedade e a duração permitiam um argumento contra qualquer acusação de que Harry Price havia promovido um golpe de publicidade. Tempos depois, exatamente 11 meses depois, em 27 de fevereiro de 1939, um novo proprietário derrubou uma lâmpada de óleo e começou um incêndio. Mas a história estava longe de terminar. Semanas depois, removendo o entulho, a equipe chegou às vigas de sustentação da construção, onde localizaram vários objetos antigos. Em meio a esses objetos, desenterraram partes humanas, que pareciam ser de uma mulher, além de 2 medalhas religiosas bastante antigas. E o fantasma dessa mulher nunca mais foi visto novamente no terreno de reitoria. Mas os acontecimentos estranhos continuaram a ocorrer. Eles foram tão frequentes que Price cogitou o 3º livro sobre o local. Infelizmente, o Caçador de Fantasmas veio a óbito antes de dar início a este trabalho. E não esquece de deixar a luz acesa, hein? E aí, você acredita em fantasmas e essas coisas sobrenaturais? Comenta aqui que eu vou amar ler os seus comentários. E deixa o seu like, compartilha esse vídeo, beleza? Beijão, meus amores!